Bem, pessoal, eu vou aqui hoje ler o capítulo 1º de Salmos. Se você tiver dificuldade para encontrar, você vai lá no inicinho, no índice, e pesquise lá o livro de Salmos, em que página está, para facilitar você abrir a Bíblia e localizar. A Bíblia impressa tem em várias versões e línguas, né? O que significa isso? São traduções da Bíblia, maneiras de expressar a mesma coisa, que diferencia, e você pode escolher, né, qual que você tem mais facilidade de leitura. E tem, é claro, algumas versões que são mais fiéis do que outras. Eu estou lendo aqui, ultimamente eu tenho lido a versão NVI, que é a nova versão internacional. Tá? Eu gosto muito dessa versão. Nova versão internacional é a tradução que eu estou lendo ultimamente. E aí pode ser um pouquinho diferente, quando eu começar a ler aqui, pode ser um pouco diferente da que você tem aí, tá? Mas esperamos, né, que a ideia seja a mesma, tá bom? É só mesmo uma questão de palavras diferentes, um português às vezes mais rebuscado, um português mais antigo, né? A nova versão internacional é uma versão fácil de entendimento. E para quem tem mais dificuldade de entender, existem versões, por exemplo, a versão na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular, com um português mais coloquial, que facilita também a leitura, tá? Eu vou ler, então, eu vou fazer uma devocional aqui, da maneira que estou acostumado a fazer. Esse tipo de devocional que faremos é também uma oração, é uma forma de oração. É o que a gente chama de leitura orante, tá? Então, para quem tem dificuldade de orar e para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, ele acaba que essa metodologia ela facilita as duas coisas. Por quê? Porque nós vamos ler o texto 3 vezes de forma lenta e essa leitura, ao mesmo tempo é uma leitura pausada para nosso entendimento, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a penetração do texto na nossa mente. É também já uma meditação, tá? Por isso ela é lenta mesmo. Então, aos poucos a gente vai esvaziando a mente de outros pensamentos. Não é esvaziar a mente, é acalmar a mente. Então, às vezes, estamos muito ansiosos e aí uma leitura rápida, aquilo a gente não compreende. Por quê? Porque os pensamentos estão acelerados. Tem muita coisa na sua cabeça, muita ansiedade. E aí uma leitura mais lenta e a repetição da leitura 3 vezes vai facilitar o texto entrar na sua mente. E também é uma oração. A maneira que estamos lendo o texto, no seu pensamento e no seu coração, você vai ler já direcionando isso a Deus em forma de oração, tá? Então a nossa leitura é uma oração, é uma leitura orante, tá bom? Faremos dessa maneira. Então a leitura pausada, aliás, uma leitura lenta, lê o texto 3 vezes e em forma de oração, e pedindo a Deus antes de iniciar que o Espírito Santo traduza esse texto para o seu entendimento, te faça entender, te faça mudar de vida, te leve à conversão. Todos os dias eu peço isso, que o meu coração se dobre a Deus, se renda. E só tem uma pessoa que pode levar o ser humano a Deus, ao quebrantamento, é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos condição por nós mesmos de sermos bons ou de buscarmos a Deus. Nosso entendimento teológico é que só o Espírito Santo pode nos levar ao quebrantamento, ao arrependimento de pecados, pode nos levar ao entendimento da palavra de Deus e pode
colocar em nosso coração esse desejo de buscar a Deus. Então, antes de ler o texto, eu sempre peço que o Espírito Santo me ensine e que me quebrante, que coloque arrependimento no meu coração e que me converta ao Senhor. Todos os dias eu peço isso. Então, te aconselho também a fazer dessa maneira. Eu estou fazendo essa introdução aqui hoje por ser a primeira vez que eu faço isso aqui na internet e para te orientar, tá bom? Então, abra comigo o livro de Salmos. Eu estou aqui na versão NVI, a nova versão internacional. A Bíblia no celular, tem vários aplicativos gratuitos de Bíblia no celular. E nele você vai mexendo aí, você vai encontrar que ele tem disponível várias versões da Bíblia, várias versões. Lá você pode escolher a que você se adapta melhor, né? Eu escolhi ler a versão NVI, que é a nova versão internacional, tá? Então vou ler aqui agora nessa versão e vou ler da forma que falei, né? Que é a forma pausada da leitura orante, tá bom? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos ler mais uma vez. Gosto de ler também, eu pego aqui com a minha filha, gente, as canetinhas emprestadas aqui, ó, marca texto, e eu venho marcando as partes que mais me tocaram, que mais, as partes mais fortes da minha leitura, eu vou marcando também. Então, vamos lá, mais uma vez, tá? Meditando no texto, tentando entender o texto e direcionando no seu coração esse texto a Deus em forma de oração, tá? O próprio texto é uma oração, é um cântico. Os salmos são cânticos, são músicas, tá? Então nós vamos ler em forma de oração. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
leva à destruição. A última vez, tá bom? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Pessoal, uma rápida meditação aqui sobre esse texto, tá? Olha como é que esse salmo ele é lindo, ele é uma poesia, ele é muito bonito mesmo. Compensa lê-lo várias vezes, em vários dias, para que ele vá entrando na sua mente, no seu coração. Mas olha como o salmista começa aqui de uma forma muito interessante. Primeiro, ele é uma constatação, tá? A palavra de Deus, que é Deus falando conosco, ele constata que esse tipo de gente, aqui do versículo 1, são pessoas felizes, pessoas sortudas, pessoas bem-aventuradas. Tá? Então é uma constatação que as pessoas que não seguem conselhos dos ímpios, que não imitam as condutas dos pecadores e que nem se assenta na roda dos zombadores, que essas pessoas são felizes, bem-aventuradas. E é interessante como o texto é construído. Primeiro, em outra versão, né, vai usar palavras que dão uma ideia assim, de primeiro a pessoa que para no conselho dos ímpios, depois a pessoa que segue, que ela ouve os ímpios, depois a pessoa que anda atrás ou seguindo os pecadores, e depois a pessoa que para e senta na roda dos escarnecedores. Então, é um movimento, né? De primeiro você começa a ouvir e contaminar o seu coração com o que você escuta. Então você começa a ouvir conselhos ruins, pessoas que não agregam nada, que não te edificam. Então, o primeiro passo contrário à felicidade, à bem-aventurança, que lá na frente ele vai chamar essa pessoa de ímpia, né? A primeira coisa é começar a ouvir, dar ouvidos a pessoas ímpias. Quando você começa a dar ouvido, é a primeira armadilha. A segunda armadilha é você começar a seguir essas pessoas, imitar, praticar a mesma coisa que elas estão praticando. Então isso aqui tem muito a ver com nossas amizades, pessoas que são do nosso convívio, né? Então a primeira armadilha é começar a dar ouvidos a essas pessoas. A segunda armadilha é começar a conviver com essas pessoas, andar com elas, imitá-las. A terceira armadilha é sentar na roda. É você sentar com os escarnecedores, participar, né? Começar a participar de situações que não agradam a Deus. Então, quem é feliz? Quem o próprio Deus, o Criador, chama de pessoas felizes?
pessoas bem-aventuradas, pessoas sortudas, né? O próprio Deus faz uma constatação de como é feliz, como é sortudo, como é abençoado, como é bem-aventurado pessoas que não dão ouvidos a ímpios, não seguem, ou seja, não dão ouvidos aos ímpios, e pessoas que não sentam na roda dos ímpios, que não participam. Deus está constatando que quem evita essas companhias, quem evita essas amizades, são pessoas felizes. Olha como é que é interessante. E continuando o texto, ele fala mais desse homem justo. Esse homem justo, ele tem outro tipo de satisfação, outro tipo de prazer. O prazer dele não está nas amizades com ímpios. O prazer dele não está na roda, no convívio de pessoas ímpias. Mas o prazer dele está na lei do Senhor e meditar nessa lei. Ou seja, o prazer dele está em entender a palavra de Deus e praticar, em seguir as orientações do nosso Deus. Isso para um justo é mais prazeroso, muito mais prazeroso do que sentar com ímpios, que zombam, que falam besteiras, que contaminam, né, com suas atitudes e falas ímpias. E Deus fala mais, olha que metáfora interessante aqui e linda também. O homem justo, quando eu falo homem, né, eu estou me referindo ao ser humano, mas porque eu me refiro falando homem, eu me refiro ao ser humano, porque a Bíblia também é assim, ela escreve em vários momentos homem, mas ela quer dizer o ser humano, né? Então, a pessoa justa, olha o texto aqui no versículo 3, nós estamos meditando no Salmo 1, tá? Diz assim, o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Já viu uma árvore plantada na beira de um rio? Pode ser o riozinho menor que seja, pode ser um córrego, desde que ele seja perene. E aí podemos estar numa situação de seca terrível, mas se tem aquela árvorezinha plantada ali às margens de um ribeiro, de um córregozinho, aquela árvore não seca. Ela não seca. E ela dá o fruto no tempo certo. Assim é a pessoa justa. A pessoa que teme a Deus, ela pode passar por qualquer adversidade que ela não murcha, que ela não morre, que ela não perde a fé. E no tempo certo, ela frutifica. Pode ser que naquele momento ela não esteja frutificando, mas no tempo certo ela vai frutificar. Por quê? Porque o justo, ele não vive por circunstâncias. O coração dele não está no que ele está vivendo no momento. O coração dele está em Deus, e Deus é eterno. Deus não muda, Deus é imutável. Então a fé dele não está no momento de dificuldade, a fé dele não está, os olhos dele não estão na conta bancária, não estão no conflito familiar, os olhos deles estão em Deus, e confiante em Deus, esperando em Deus, levando a Deus a causa, a dor, o sofrimento, a luta que ele está passando, e Deus está ali sustentando aquela pessoa, nutrindo ela como o ribeiro que nunca seca. Deus está nutrindo essa pessoa, nutrindo, e no devido tempo vem o fruto, no devido tempo vem o refrigério, vem a vitória, vem o alívio, né? Deus conduz aquela pessoa.
assim é o justo. E aí Deus mostra aqui, nós estamos lendo o Salmo primeiro, daqui em diante, a partir do versículo 4, Deus vai mostrar o contrário. É o contraste entre o justo e o ímpio, né? E a partir do 4 ele mostra assim, ó, isso não é o caso dos ímpios. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são como a árvore plantada junto ao ribeiro. Como que são os ímpios? Os ímpios são como, versículo 4, são como uma palha que o vento leva. Olha que interessante. Ou seja, o que é uma palha, né? A palha é uma planta qualquer que ela foi cortada da sua raiz e ela cai no chão, seca e morre. Então, o justo, ele está plantado. As suas raízes estão em Deus. E olha que interessante, lá no Evangelho, Jesus vai falar assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo que ficar conectado em mim, ele fala que viverá, que Deus vai nutrir, que Deus vai podar, que vai crescer e que vai dar frutos. Mas se você não estiver conectado em mim, não serve para nada a não ser para ser jogado fora como uma palha, como está aqui no versículo 4, né? E fala também lá no Evangelho, Jesus fala que você tem que frutificar, que no devido tempo você tem que dar frutos. E se também não frutificar, vai ser cortado e jogado fora. Voltando aqui para o Salmo, o ímpio é como essa palha jogada fora. Por quê? Porque ela está solta, ela não está conectada na videira verdadeira. Ela não está conectada na raiz, que é o próprio Deus, né? Então ela está só. É o ser humano que quer viver independente de Deus. É o ser humano que quer viver por conta própria, que acha que não precisa de Deus. Ele é como uma palha. É como uma palha levado pelo vento. Está morto. Não frutifica. Versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Quem é o juiz? O próprio Deus. Deus julgará os homens, os seres humanos, né? E quem vai permanecer? O justo permanecerá. E o ímpio não permanecerá, não resistirá ao julgamento. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, ó, Deus fará uma comunidade de justos. E, por último, pois o Senhor, o próprio Deus, aprova o caminho dos justos. É muito interessante isso aqui nesse momento, nos tempos que estamos vivendo, porque hoje buscamos muito aprovação, buscamos todo o tempo aprovação de todo mundo, né? A rede social, ela funciona assim. Pessoas mais aprovadas são as que engajam mais e as que crescem nas redes sociais. O que é a aprovação das redes sociais? É o like. O like é o compartilhar, né? Então, hoje a nossa sociedade é muito pressionada a isso. Todos nós estamos buscando a aprovação das pessoas. Mas olha aqui como é que a palavra é diferente. Aqui nós não estamos falando de aprovação de pessoas, aprovação de uma rede social, mas a aprovação do próprio Deus. A aprovação do próprio Deus. Olha o versículo 6. Estamos no Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor, o próprio Deus, aprova. Deus dá um like, Deus aprova, né? Tentando contextualizar aqui. Deus aprova o caminho dos justos. Deus te aprova. Se você estiver andando nos caminhos dele, se você estiver... Aqui fala de caminho de novo, ó. Lá no versículo 1,
A pessoa ímpia, o infeliz, ele está andando no caminho dos pecadores. Mas o justo não, o justo anda nos caminhos do Senhor. E aí Deus aprova os seus caminhos, né? Onde você está andando, Deus aprova o que você está fazendo, o seu comportamento. Já pensou Deus olhando lá de cima? Olhar de cima também é uma ilustração, né? Deus, não é que Deus está lá em cima, Deus está conosco, Deus está aqui. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, então Deus está aqui, Deus mora aqui dentro. E Deus é onipresente, está aqui em todo lugar. Deus está presente. E você imagina Deus aqui olhando para você e te aprovando. Lá nos Salmos também tem, em alguns textos, né, essa aprovação. Por exemplo, quando Deus diz assim, bem-aventurado, muito bem, meu filho, você foi aprovado, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Você imagina Deus olhando para você e dando um like, né? Deus te aprovando e falou assim, nossa, parabéns, parabéns, Dema, parabéns, Denise, parabéns, Aline, parabéns, Wesley, você foi aprovado, eu te aprovo, servo bom e fiel, filho amado. Imagina Deus falando isso com você. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, Deus, por sua palavra maravilhosa. Obrigado por esse texto que o Senhor deixou aqui para a gente. E através dele o Senhor se revela sobre o seu caráter, sobre como o Senhor é, sobre quem o Senhor é, e revela também aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Obrigado por sua palavra, que foi graça do Senhor. O Senhor nos deixou essa palavra para nos instruir no caminho direito, no caminho certo. E podemos aprender na sua palavra e podemos seguir os seus caminhos. Que o Senhor nos oriente, nos ensine todos os dias a como viver isso aqui. Para que isso se torne atitudes, se torne em ação, se torne uma prática em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser alertados pelo seu Espírito quando estivermos errando, quando estivermos em situações de perigo, quando estivermos aqui dando ouvidos a pessoas ímpias, quando estivermos imitando, seguindo pecadores, quando estivermos, ó Deus, nos sentando junto com escarnecedores, pessoas zombadoras, que o Senhor, que o seu Espírito Santo nos alerte e nos tire desse caminho, nos leve ao arrependimento. Que possamos, ó Deus, ter a nossa satisfação, a nossa alegria possa estar em buscar o Senhor, em meditar na sua palavra. E que ao fazermos isso, Pai, ao buscarmos o Senhor na leitura da palavra, na oração, possamos encontrar alegria e satisfação. Em nome de Jesus. E que aí, Pai, plantados no Senhor, possamos crescer e dar frutos no tempo certo. E que um dia o Senhor possa nos aprovar, dizendo, possamos ouvir da sua boca, Pai, como está lá no Evangelho, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor.
Que um dia, Senhor, possamos ouvir isso dos seus lábios. O Senhor dizendo: entra, pode entrar, Daniel. Servo bom e fiel, meu filho, filho amado, pode entrar, pode entrar. Ó Deus, abençoa o nosso dia. Abençoa o nosso dia. Muito obrigado porque acordamos bem, estamos vivos. Obrigado por nossa família. Obrigado pelo sustento, que é dádiva do Senhor. Obrigado, Pai, por termos o que comer, o que beber, que é dádiva do Senhor. Eu quero pedir pelos brasileiros, ó Deus, que estão lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, que nesse momento de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento, de perdas inimagináveis, que eles possam ser supridos, primeiramente por sua graça, pelo seu amor, por sua misericórdia, e também, Senhor, supridos de vestimentas, de alimento, de companhia, de calor, que o Senhor possa afastar esse tempo ruim no Rio Grande do Sul, levar essas águas de uma vez por todas e ajudá-los, ó Deus, a reconstruir tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Muito obrigado por sua companhia aqui. Estarei aqui amanhã mais uma vez e espero estar te ajudando, contribuindo para o seu crescimento espiritual. Tá bom? Um bom dia, que Deus te abençoe.